Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Estamos mais uma vez reunidos na presença do Senhor para adorarmos o nosso Deus. O Senhor em todo tempo deve ser adorado e o seu povo a todo tempo dedicar a Ele toda a honra, toda a glória e todo o nosso louvor. Nesta noite não será diferente. Estamos reunidos para adorar o único Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus do impossível, o Deus que faz maravilhas. O relato no Antigo Testamento são diversos momentos em que Deus operou grandes maravilhas no meio do seu povo. A palavra de Deus no Novo Testamento declara: este mesmo Deus é o mesmo ontem, o mesmo hoje e será o mesmo eternamente. Por isso, meus irmãos, estamos diante do grande Deus, o Deus Todo-Poderoso e diferente de todos os outros deuses, em quem podemos confiar, em quem podemos descansar. E nesta noite o convite da palavra do Senhor é: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Sim, queridos irmãos, queridos amigos que nos veem neste momento e participam conosco, o convite descansar no Senhor, porque Ele tem cuidado de cada um de nós. Com estas palavras iniciais, quero trazer informações, irmãos, dizer que estamos acolhendo seus pedidos de oração. Hoje pela manhã, alguns irmãos apresentaram pedidos de oração, eu também fiz menção de outros pedidos, além daqueles costumeiros que temos mencionados diante do Senhor em oração. Os irmãos poderão fazer isso nesta noite também, fazendo seus pedidos de oração. Também quero dizer, meus irmãos, sobre as nossas contribuições. Os irmãos que têm sido fiéis ao Senhor, este é o momento mais do que nunca de sermos fiéis, de contribuirmos para que a Igreja do Senhor continue fazendo a obra que tem feito. Mais de 200 ou quase 200 cestas básicas distribuídas, socorrendo famílias, testemunhos tremendos que eu estou preparando para divulgar aos irmãos e edificar a vida dos irmãos através do Ministério de Ação Social, nossa ministra Elaine Oliveira. Famílias desprovidas, no momento de grande dificuldade, nós pudemos e tivemos o privilégio de socorrê-las. Nossos missionários estão recebendo seus proventos em dia, nós pastores, de igual modo, funcionários e todos os outros compromissos da igreja. Isso é fruto, meus irmãos, da fidelidade dos irmãos, do amor a Deus e amor à obra do Senhor. Então quero estimulá-los que façam isso amanhã, segunda-feira, ou transferência bancária, ou também trazendo até a igreja no horário expediente, porque nossa secretária lá está de plantão, acolhendo, e assim estamos administrando os recursos e honrando com os nossos compromissos para a glória do Senhor. Também as doações de alimentos. Irmã Elaine, nossa ministra, tem colocado nos grupos de oração, grupos de WhatsApp, a questão de doações, elementos que precisam compor as cestas básicas. Mas fiquem livres, se vocês têm disponibilidade para fazer doação, então façam o que vocês têm, porque vamos poder também ajudar as pessoas que estão ao nosso redor. Inclusive famílias da igreja e famílias fora da igreja estão sendo socorridas neste momento. Também um painel de fotos da família. Vários irmãos já fizeram e eu estimulo os irmãos que façam. É um momento para recordar, relembrar momentos especiais no seio da família e também orarmos, intercedermos uns pelos outros, famílias orando por outras famílias na igreja, tá bom? Então essas informações, irmãos, eu quero orar ao Senhor, pedir a bênção de Deus, a direção do Senhor no culto que estamos prestando ao nosso Deus. Pai querido e Pai celeste, louvado seja o teu nome, Senhor, nesta noite, pelo privilégio, a bênção de estarmos na tua presença em culto de adoração, de celebração ao nome do Senhor. Mesmo diante de toda esta dificuldade,
A igreja do Senhor não paralisou, a igreja do Senhor não está fechada. Nosso templo, sim, nossos cultos suspensos, mas a ação do Teu Espírito na nossa vida, nos sustentando, ungindo-nos, dirigindo-nos, dando discernimento. A direção do Senhor não tem nos faltado. Por isso, Senhor, adoramos o Senhor na beleza da Tua santidade, ao mesmo tempo que rendemos graças ao Senhor. Aceite toda a nossa adoração, pois te pedimos humildemente, assim orando em o nome de Jesus. Amém. Sim, meus irmãos, também estamos gratos ao Senhor em todo o tempo pela nossa saúde, todos os que estão desfrutando de saúde nesse tempo, é milagre de Deus, é provisão do Senhor. Dias tão difíceis, tantos riscos, tantas situações que desafiam mantermos a nossa saúde. Deus tem nos guardado e tem nos abençoado. O sustento do Senhor. Irmãos, a cada momento de refeição, a cada momento reunido com a família, à mesa, agradeça o Senhor. Deus tem nos provido, Deus tem nos sustentado, Deus tem sido fiel e será fiel em todo o tempo na nossa vida. Também nosso emprego, a nossa família, a liderança espiritual da nossa igreja, nós pastores, diáconos, ministros, líderes de departamento, professores, escola bíblica dominical, diretoria estatutária da igreja, tantas pessoas, meus irmãos, que de alguma maneira estão contribuindo, envidando esforços para que a obra do Senhor seja realizada. Então ore por nós, interceda pela nossa vida, apresenta-nos diante do Senhor em oração. Somos muito gratos por muitos irmãos que têm feito isto e têm nos dito: pastor, estamos orando pelo irmão, pela família, pelos pastores da igreja, pela nossa liderança, pelos nossos irmãos que estão enfermos, pelos nossos missionários. Que privilégio, irmãos, quando temos uma igreja que ora, uma igreja que busca o Senhor, os diáconos fazendo visitas virtuais, momentos de oração com as mulheres, além dos grupos de oração da igreja. Às tardes, as mulheres têm se dividido, às vezes grupo de 4, agora grupo de 8, ligação de videochamada pelo WhatsApp. Elas têm orado, compartilhado suas necessidades. Que bênção, meus irmãos, quando temos uma igreja que ora, que intercede, que clama ao Senhor. Então que os irmãos continuem, que os homens também façam isso. Se não estão fazendo, façam 2, 3 chamadas, videochamada, se reúnam para orar, para termos momento de oração, orar uns pelos outros, pelas nossas famílias, pelos nossos empregos, pelo sustento da nossa família, por aqueles irmãos que estão desempregados. Então, vamos neste momento render graças ao Senhor por estes motivos e por estes que os irmãos têm no seu coração. Curve a sua cabeça, reserve este momento para orarmos juntos, agradecendo ao Senhor. Traga mente, traga memória, aquilo que lhe traz esperança nesta hora e também gratidão ao seu coração. Quantas bênçãos do Senhor na sua vida, quantas bênçãos na minha vida. Então este é o momento para agradecer. Vamos juntos falar com Deus. Querido Deus, nosso Pai, louvado seja o Teu nome, Senhor, pela Tua bondade para conosco. Em todo o tempo dizemos: o Senhor é bom. Bom é o Senhor para com Israel, bom é o Senhor para com a igreja do Senhor. O Senhor é bom para com a minha vida, a vida da minha família. O Senhor é bom para conosco, meus irmãos, nesta noite, pelas nossas famílias. O Senhor tem sido misericordioso, generoso, Senhor. Por isso, Pai, estes momentos elencados, mas existem tantos outros lá no íntimo do nosso coração, nos sentimentos mais escondidos, guardados, há sentimentos de gratidão, há situações em que o Senhor nos deu livramentos, há situações que o Senhor trouxe provisão, há situações que não pareciam ter solução e o Senhor respondeu às orações da tua igreja, dos teus servos. Por isso, Senhor, apresentamos esses motivos de gratidão ao Senhor pela nossa saúde, pela nossa vida espiritual, pelo nosso sustento, pelo emprego, pelas nossas famílias, Senhor, pela nossa igreja, pelos nossos familiares. Ó Deus, são tantas situações
e nas coisas mais pequeninas, às vezes mais simples, o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem nos guardado. Por isso, Senhor, aceite a nossa gratidão nesta noite em oração, movidos pela certeza de que o Senhor está no controle de todas as coisas, de que o Senhor pode todas as coisas, e assim temos experimentado o melhor do Senhor, o bem do Senhor, todas as coisas que o Senhor tem nos proporcionado, tem nos edificado, tem nos abençoado, tem nos fortalecido, Senhor, em meio às lutas e às dificuldades. Por isso, Senhor, nesta noite, mais uma vez, como igreja do Senhor, dizemos: te somos muito gratos pelos nossos filhos, pelos nossos cônjuges, Senhor, pelos demais familiares nossos. Ó Deus querido, louvado seja o nome do Senhor por tantas inúmeras bênçãos concedidas a todos nós. Receba, pois, nossa gratidão, pois assim oramos agradecidos, e oramos agradecidos em o nome de Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém. Meus irmãos, neste momento teremos uma participação missionária. Hoje pela manhã estávamos tentando, também não conseguimos, e vamos tentar agora à noite com a irmã Débora Lins, nossa ministra de evangelismo e missões. Irmã Débora tem atuado em várias frentes concernentes à obra missionária que é Pastor Daniel, Casal Precioso. Todo o nosso ministério de evangelismo e missões está envolvido, as pessoas têm vibrado com a campanha de missões, com os congressos, as lives, as 31 dias de oração. São inúmeras situações e queremos, eu convidei exatamente intencionando que a irmã Débora, tendo esta participação, pudesse nos atualizar, pudesse compartilhar conosco. Ela tem tido, e o pastor Daniel, com relação à obra missionária no Brasil e no mundo. Irmã Débora, já me ouve? Ainda não. Ok. Então, como estava dizendo, temos tido várias atividades. Proclamar... Sim. Irmã Débora, me ouve? Sim, pastor. Ok, minha querida. Seja boa noite. Já aguardarmos com expectativa a participação da irmã, porque estou compartilhando com a igreja as diversas atividades que a irmã tem se envolvido, momento da campanha missionária, congressos missionários. São muitos testemunhos que a irmã pode compartilhar conosco, e nesta noite, aprove a Deus permitir sua participação junto à igreja, a nossa igreja Canaã. Seja muito bem-vindo, um abraço para você, abraço do querido pastor Daniel. Obrigado, pastor. Boa noite, igreja, amada igreja. Realmente, de manhã não deu, tivemos problemas, mas graças a Deus a equipe me ajudou e agora deu certo, está ajudando ainda, não é? Então, missões não param. Nós fizemos o nosso culto de abertura no mês de março e um domingo depois começou, os cultos não poderiam mais ser presenciais e assim a nossa campanha foi interrompida. Então, na época, alguns irmãos me procuraram sobre como poderiam mandar oferta, se íamos esperar voltar, e eu conversei com o pastor e como a necessidade era grande de chegada de oferta na junta, então nós autorizamos que mandasse no mês de março diretamente como ofertas individuais. Mas mas que depois nós faríamos a campanha pela igreja, como estamos fazendo agora. Então, durante estes 2 meses de pandemia, as nossas agências missionárias têm trabalhado, têm atuado, e nós temos participado como Igrejas Canaã. Nós começamos de 10 a 18 de abril participando dos 40 dias de oração por missões. Depois, a Junta de Missões Mundiais colocou devocionais diárias pelos nossos missionários. Então, todos aqueles missionários os quais nós temos o PAN, eles participaram dessas devocionais e nós tivemos a oportunidade de ouvi-los também. E depois continuaram as atividades,
tendo sido realizado o Congresso Proclamai de 30 de abril a 2 de maio, com testemunhos, oficinas e muita participação do Brasil Batista e fora dele. Tivemos 80 mil participantes e entre esses 80 mil, várias pessoas da nossa igreja participaram do Congresso. E durante este mês agora que estamos também, que finalizamos abril e maio, tivemos a jornada de oração pelas famílias, né? Dia 8 de maio, também participamos como Igreja Canaã. E a Junta de Missões Nacionais também tem realizado eventos como igreja. E nós tivemos, então, o pastor, todos os dias, às 18 horas, pastor Fernando Brandão dirige uma reunião de oração pelo YouTube. É só entrar que nós temos condição de participar com ele. E então, agora, neste final de semana, Missões Nacionais realizou um congresso para missionários mobilizadores voluntários e que cooperam com missões nacionais em seus estados, ajudando os missionários, os coordenadores estaduais. E eu tenho tido o privilégio de, há 3 anos, participar dessa equipe. O pastor assinou uma carta na época em que fui convidada. Mas depois, mais pessoas entraram. Já tínhamos o irmão Edilson, que é nosso missionário voluntário junto a Cristolândia de Nazaré Paulista. A irmã Sheila, com trabalho entre os surdos, tem traduzido em muitos eventos da junta e também ajudado os surdos até para serem consultados na tradução na hora da consulta médica. E a nossa igreja está atuando, sempre participando dos nossos eventos. E nesse congresso, nesse final de semana, então, não era um congresso aberto para todos os promotores, mas para o pessoal da mobilização. Depois foi aberta para as reuniões no final. Mas desde o início nós tivemos Canaã presente, não só com a irmã Débora, mas também com a irmã Sheila, também com a irmã Euda, que foi convidada como minha auxiliar aqui no Minem, para estar conosco nesse culto, e eu creio que o irmão Edilson também participou. Mas eu gostaria de dar um aviso para os nossos jovens, que haverá um chega junto aí, só para jovem, aprender sobre o radical. E o pastor estará passando para o grupo de vocês o convite e as inscrições. E para toda a nossa igreja, quem desejar participar, teremos o Congresso de Missões Estaduais também. No início do mês, as inscrições estão abertas. Mas nesse congresso de mobilização, tivemos em torno de 1.500 participantes, e foi um congresso de vocação, teve muita gente que confirmou seu chamado nas áreas de atuação e novos surgiram. Mas nós aprendemos nesse congresso que em missões, amada igreja, todos nós somos missionários. Em 2 minutos eu vou só compartilhar essa parte, pastor. Todos nós somos missionários, porque todo crente, ao receber Jesus como seu Salvador, ele automaticamente recebe um chamado para ganhar almas, não é mesmo? Então, uns são chamados para ir, ou para ir direto para o campo, na linha de frente, como eu tive essa oportunidade, mas eu me encontro agora no segundo grupo, que é aquele grupo que foi para a linha de frente, mas depois foi chamado para ficar na cidade segurando as cordas, mobilizando e incentivando para que nós outros que aqui ficamos possamos contribuir no sustento dessa obra. Então, há 38 anos eu tenho sido promotora por todas as igrejas onde temos passado e também cooperando, quando necessário, com as atividades da denominação. E nesse ficar da linha de frente, está inclusa a nossa igreja, os nossos membros da Canaã. A junta conta com a nossa participação, não só no sustento dos obreiros, mas também através da oração o ano inteiro, através da mobilização. Temos um grupo bom no Mineiro, louvamos a Deus pela vida de vocês, que são chamados para mobilizar junto conosco, na nossa equipe Minem, pelos ministros que por aqui já passaram e escreveram a história da Canaã em Missões na nossa denominação. E nós somos chamados também para orar. Para isso temos o nosso minor e muita gente orando por missões o ano inteiro. E também para ofertar. Então, eu gostaria de lembrar a nossa igreja
que a Junta de Missões Mundiais, estamos no tempo da campanha de mundiais, nós não vamos ter um alvo dividido por classe, nem por departamento ou ministério, não dá tempo, mas a urgência é grande. Alguns irmãos já enviaram direto, mas ainda tem o desejo de enviar para que entre também em nome da nossa igreja, como igreja, a nossa participação anual. Então, eu gostaria de apelar à igreja que nesse período não se esqueçam de ofertar. Quando você envia seu dízimo, você tem ali o número da conta da igreja, mas precisa identificar. Vamos dar nosso dízimo, sermos fiéis, porque a igreja depende de sustentar seus compromissos através do dízimo. Que graças a Deus temos sido fiéis, mas vamos ser fiéis também com o sustento de missões. A junta conta com a nossa igreja. E tem muita gente economizando agora porque não está gastando gasolina, está trabalhando em casa, não tem comprado lanche na escola e outras economias mais, não tem ido ao cabeleireiro. Então, vamos colocar uma oferta de amor, não migalhas, né? Para que nossa oferta multiplique, chegue lá. Como fazer? Como fazer? Ao depois fazer seu depósito, você escreva assim, manda um recadinho para a tesouraria dizendo, esse valor é para missões. E assim os tesoureiros já sabem, vão somar com os outros que têm e vão mandar, né? E a mesma coisa quando é o dízimo, a gente identifica, para missões também precisamos identificar essa oferta. E o nosso apelo, a igreja já recebeu esse pedido através do pastor, assim que entrar é para a gente mandar, não dá para juntar, esperar juntar muito, né? Então, eu faço um apelo que realmente os irmãos façam isso com urgência e a nossa tesouraria vai cuidar da sua parte, entregando no tempo hábil para a junta, porque os missionários estão muito recebendo metade do salário nesses 2 meses, irmãos, para que não falte nada para ninguém, enquanto as igrejas estão mandando seus alvos. Eu agradeço, pastor, a oportunidade e gostaria apenas de deixar um texto, não vai dar para ler, mas vou só citar, que se encontra lá em João, quando fala assim, lá em Filipenses, por que realizamos missões? E nós, Filipenses 2, 10 e 11, e nós realizamos missões para transformar o mundo com a alegria de Jesus, para que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, não deixe seu chamado de lado. Use-o, tanto indo, como orando, como mobilizando, e agora orando e ofertando. É o momento de atendermos o chamado desta forma. E aguardem no final do mês a nossa conferência geral. Obrigado, pastor. Um abraço à amada igreja e que Deus a todos abençoe. Irmã Débora, a irmã vai orar agora por nós, ouviu? Orar pelas famílias da igreja e orar pela obra missionária. Sim, minha querida, o tempo é dedicado à irmã neste momento, viu? Oremos. Senhor meu Deus, neste momento nós queremos te louvar, queremos te agradecer pela existência de missões em nosso país. Nós queremos te agradecer pela Junta de Missões Mundiais e também pela Junta Nacionais, que desde 1907 vem realizando esse trabalho da melhor maneira possível, alcançando o nosso país e alcançando também o mundo para Cristo. Muito obrigado, Jesus, pelos missionários que estão nos campos neste momento. Muito obrigado pelos nossos missionários ligados à nossa igreja. Esteja, Senhor, com Maria Elisa e Emerson ali em Manaus. Eles devem estar ansiosos para voltarem ao campo, mas estão em um momento também de isolamento ali, até que a situação se resolva para que eles possam voltar. Ser com eles e com seus companheiros. Da mesma forma, Jesus, abençoe cada missionário, aqueles de missões mundiais que vieram para o nosso país fazer promoção e não voltaram até hoje para os seus locais de trabalho. Muito obrigado pelos lares que os estão acolhendo neste período e pela oportunidade que os mesmos têm tido de participar de tantas comunicações por meio das mídias, tantas mensagens e testemunhos. Senhor Jesus, abençoe São Paulo. Como nós vimos neste final de semana,
que uma grande parte dos nossos municípios, mais de 100, ainda não tem uma igreja batista, e muitos, nenhum trabalho evangélico. Desperta, Senhor, para que mais vocacionados possam ir ao campo. Abençoe e sustente os pastores do Projeto Josué. Abençoe todos os missionários do estado de São Paulo também. E muito obrigado pela nossa igreja, Jesus, porque nós temos uma igreja missionária, uma igreja integrada na denominação, uma igreja com as quais as nossas juntas podem sempre contar. Abençoe o nosso pastor, renove as suas forças, abençoe a sua família, cada membro da diretoria, dos ministérios, ser conosco, Senhor, nos preparando para um novo tempo nesse bairro onde está localizada a nossa igreja. Ser com as demais atividades deste culto. E em teu nome nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Querida Débora, que o Senhor lhe dê muita saúde, também ao querido pastor Daniel, para que os irmãos continuem conosco assim, nos inspirando a continuarmos, a perseverarmos, fazendo a obra que o Senhor tem confiado a nós, particularmente a obra de missões. Deus abençoe, um beijo no coração, obrigado pela participação, pela sua participação. Obrigado, pastor. Vou pedir para o meu marido mandar só um oi para a igreja aí, que ele está... Amado, um grande abraço, está sendo muito bom participarmos do culto Canaã. Deus abençoe. Amém. Abençoe você também, querido pastor Daniel, meu amigo, companheiro de luta, ministério, e tão gentilmente me ligou essa semana, colocando-se à disposição, além das orações, nos ajudando aí neste momento desafiador e a sua preocupação e carinho com Marcelinho. Deus os abençoe grandemente e confirme em todo o tempo a obra de nossas mãos. Um abraço, querido. Amém. Amém. Obrigada. Amém. Queridos irmãos, neste momento eu quero orar, mas dizer também que bênção, né, meus irmãos, estarmos envolvidos, e eu estou lendo vários irmãos ainda se manifestando alegremente pela participação da irmã Débora Lins, nossa ministra de Evangelismo e Missões. Vibramos mesmo, nos alegramos mesmo e dizemos que o mundo precisa ser transformado pela alegria de Jesus. Deus os abençoe, queridos irmãos, e prossigamos em fazer a obra do nosso Deus. Mestre, neste momento eu quero orar lendo o texto que li hoje pela manhã. Aliás, é o texto do Evangelho de Mateus, no capítulo 6, a partir do verso 9 até o verso de número 15, a oração dominical, quando os discípulos têm a oportunidade de aprender sobre a oração e Jesus dá-lhe o exemplo de como orar. E aqui está registrada a chamada oração dominical no Evangelho de Mateus, capítulo 6, do verso 9 até o verso de número 15. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as ofensas. Que o Senhor aplique, meus irmãos, esta porção da sua palavra, lida neste momento aos nossos corações. O Senhor Jesus exemplificando como deveríamos orar, dando graças ao nosso Deus, exaltando o nome do Senhor, submetendo a sua vontade às nossas vidas, às situações da vida. Que privilégio os discípulos primeiros tiveram, que privilégio nós, seus discípulos, hoje temos ou continuamos tendo pela porção da sua palavra,
podemos orar ao Senhor nesses moldes, submetendo, exaltando, agradecendo, pedindo perdão, confessando os nossos pecados e, ao mesmo tempo, rogando a Deus que cumpra a sua vontade na nossa vida. Sim, irmãos, faremos isto neste momento com os pedidos de oração que estão chegando. Vânia Oliveira pede oração por Simone Pereira. Querida Vânia está pedindo pela Simone Pereira, que está na UTI, também com Covid-19. Vânia Oliveira é irmã do irmão Walter, e Vânia tem participado conosco constantemente. Um abraço, querida, a você, sua família. E neste momento a igreja toma conhecimento dessa pessoa, sua conhecida ou amiga, Simone Pereira, que está na UTI, acometida da Covid-19. Vamos orar pela Simone neste momento. Eu vou acrescentar o nome dela aqui no nosso pedido, os nossos pedidos de oração. Simone Pereira. Também, meus irmãos, quero pedir aos irmãos que continuem orando pelo meu filho caçula, o Marcelinho, pela recuperação completa dele, pelo irmão Luiz, irmã Ivone, também Camila me disse agora à tarde, Caio, um jovem amigo da Camila, do Bruno, da família Oliveira, família Ribeiro, esteve hospitalizado, gravemente enfermo, uma situação muito difícil, inclusive desenganado em algum momento, diante do recurso da medicina, mas também tivemos o privilégio, além de intercedermos pela saúde do Caio, vê-lo saindo do hospital. E ele deixou o hospital e seguiu para o seu estado, o estado de Minas Gerais, mas hoje Camila me disse que ele foi hospitalizado mais uma vez e está hoje num hospital em Belo Horizonte. Vamos orar pelo Caio. Coloque este nome diante do Senhor. Também temos outra pessoa chamada Caio, só que é um bebezinho que nasceu e teve um problema no coração e está hospitalizado. Ele é neto de uma das funcionárias do Lar Batista de Crianças, lá de Mogi das Cruzes. Então, eu peço oração também pelo Caio, o bebezinho, carece das nossas orações. Pelo Paulo Eduardo, é o pedido do irmão Paulinho e Yara, vamos orar. Pela tia e prima Daninha, vamos colocá-las diante do Senhor. Pela Ingrid, pelos pais do André e agora pela Simone Pereira, além de todos os nossos irmãos que estão enfermos. Irmão Aparecido Postigo, vamos continuar orando. Vamos orar pela irmã Ninha, Ana Aparecida, vamos continuar orando por ela. Vamos orar pelo irmão Carlos Faustino, orar pela irmã Marilza Mioto, orar pelo Maurício Caldeira, orar também pelos irmãos que estão enlutados, as famílias enlutadas, o irmão Hildo, que perdeu seu sobrinho. Vamos continuar orando, Hildo, Alexandra, por essa família querida, colocando diante do Senhor e rogando as consolações do Espírito Santo. Também irmão Nivaldo e Débora perdeu sua irmã há um tempo agora. Vamos orar por eles. E outros irmãos nossos que perderam seus entes queridos, continuaremos orando por eles. Pelos nossos profissionais de saúde, profissionais de outras áreas que têm trabalhado aí nesse tempo de pandemia, vamos colocá-los e mencioná-los diante do nosso Deus. A irmã Cida Araújo pede oração para o seu cunhado Ailton, que está na UTI também acometido pela Covid-19. Cida, vamos orar pelo seu cunhado Ailton. Então, deixa eu acrescentar também aqui. Ailton. E os irmãos podem anotar aí. Sheila pede oração por Eliane e Luísa, frutos da ação social. Então, vamos orar pela Eliane e pela Luísa. Eliane e Luísa. A Veleda pede oração pelo pai do André, que teve uma piora. Vamos orar. Se puder repetir o nome também, uma Veleda, do pai do André, que está agora, está ainda hospitalizado e teve uma piora. Vamos orar. É seu Antônio? Seu Antônio, ok. E Débora pede oração por Denise Marteleto,
problema de pressão. Vamos orar também pela Denise. Ok? Pessoas sendo apresentadas diante do Senhor e movidos por fé, meus irmãos. Graças a Deus, a gente tem acesso à presença do Senhor em oração. Então, esses pedidos, vamos colocar diante de Deus, nossa vida espiritual, a saúde da nossa família, vamos orar pelos nossos empregos, pelo sustento das nossas famílias, da nossa igreja, e esses irmãos mencionados que estão enfermos. Curve a sua cabeça e continuemos perseverando em oração. Deus querido, Pai Celeste, louvado e exaltado seja o nome do Senhor entre nós, o Senhor que é o Deus Todo-Poderoso, e em todo tempo o Senhor tem feito maravilhas, operado milagres, milhares e milhares de pessoas sendo recuperadas desta doença terrível que acomete o nosso país e o mundo neste tempo. Sim, Senhor, em nome de Jesus, tenha misericórdia de cada um de nós e assiste, ó Deus, essas famílias que estão acometidas, algumas pessoas internadas, outras ainda na UTI, Senhor Deus. Tenha misericórdia, Deus querido, sustente os médicos, ó Deus, esses médicos de nossa igreja, queridos, Noraes, Albino, Senhor, os nossos enfermeiros, técnicos, profissionais, outros trabalham no hospital, ser com cada um deles, Senhor, ser com os médicos no Brasil inteiro, ó Deus, que não tem, Senhor, Deus recuado, mas avançado, perseverado, ó Deus, arriscado a vida de seus familiares, alguns vivendo, ó Deus, isolamento já há meses. Ó Deus, tenha misericórdia, Senhor, entre com a tua providência, curando mais pessoas, usando os medicamentos que estão sendo liberados, Senhor Deus, trazendo a recuperação, e outras pessoas queridas que estão enfermas de outras enfermidades, também rogamos por elas, Senhor, aquelas que estão em tratamento do câncer, ó Deus, fazendo quimioterapia, radioterapia, ó Senhor, pelo Caio hospitalizado lá, pelo Caio pequenino lá em Mogi das Cruzes, Senhor Deus, e tantos outros queridos nossos, Simone Pereira, Senhor Deus, Ailton, Eliane, Senhor, Luísa, seu Antônio, Senhor, ó Deus, a Denise, a Ingrid, ó Deus, Paulo Eduardo, tenha misericórdia, Senhor, visite cada um deles, Marcelinho, Deus, a Luiz, Ivone, tome nas suas mãos, Senhor, todos os nossos irmãos, irmã Aparecida, Deus, irmã Marina, Senhor, tome a Cida, Deus, diante do Senhor, Marilza, Maurício, Senhor Deus, Carlos Faustino, ó Senhor, tantos, Ruth perdeu um familiar também hoje, abençoe Ruth, Senhor, abençoe a sua tia, com a perda desse filho, ó Deus querido, tenha misericórdia, traga consolo sobre a vida da irmã Ruth, Senhor, sobre a vida dos seus familiares, ó Deus, sustente meus irmãos diante do Senhor, diante das perdas, das lutas com a enfermidade, ó Deus, problemas de emprego, Senhor, e tantas outras situações agora nos afligindo, ó Senhor, traga paz aos corações, e a certeza, Senhor, da tua provisão, do teu sustento, dos teus livramentos, dos milagres do Senhor. Sim, apresentamos estas vidas diante do Senhor e já te agradecemos pelo que o Senhor está fazendo. Oramos na autoridade do nome que está acima de todos os nomes. Nós oramos em o nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, fiquem todos em paz, porque há uma multidão de pessoas orando, pedindo a direção do Senhor e a intervenção do Senhor em todas estas situações. Descanse em Deus e coloque nele toda a sua confiança. Também, meus irmãos, quero ler um texto da Palavra de Deus que se encontra na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo de número 5, eu lerei os versos 18, 19, 20, 21 e 22. Primeiro aos Tessalonicenses, capítulo 5, do verso 18 até o verso de número 22. Diz assim a palavra do Senhor: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o Espírito, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas,
retende o que é bom, abstende-vos de toda forma de mal. Que o Senhor aplique, meus irmãos, esta porção da sua palavra, lida neste momento para a nossa edificação, para abençoar a nossa vida. A palavra do Senhor é fonte de bênçãos, de consolo, é fonte de paz, de refrigério, é luz para o nosso caminho, alivia as tensões, os problemas, as dificuldades, as lutas que temos travado. É na palavra de Deus que encontramos o conforto. E nesta noite, estamos a meditar nesta porção da palavra do Senhor, que foi escrita pela inspiração, pelo apóstolo Paulo, sobre a inspiração do Espírito Santo de Deus. E Paulo escreve esta carta depois que lá esteve, na cidade de Tessalônica. Paulo, Silas e Timóteo estiveram em Tessalônica pregando o evangelho de Jesus, o evangelho verdadeiro, o evangelho que transforma vidas, o evangelho que funciona na vida das pessoas que creem em Jesus como Senhor e Salvador. Mas essa estada breve do apóstolo Paulo em Tessalônica, aproximadamente 3 semanas, algumas pessoas dizem 3 meses, mas seja qual for, 3 semanas ou 3 meses, é um tempo muito curto em que Paulo permaneceu em Tessalônica, pregando o evangelho, e por causa do resultado, da repercussão, da explosão do evangelho de Jesus no coração das pessoas, na vida das pessoas, transformando-as, retirando-as da escravidão, dos ídolos mortos, das crendices, da falta de fé, da incredulidade, Paulo e Timóteo foram expulsos de Tessalônica. Um grande motim, lá isso está registrado em Atos Apóstolos, capítulo 17, e eles tiveram que sair às pressas de Tessalônica, mas a palavra de Deus foi plantada, a palavra de Deus foi semeada no coração dos tessalonicenses. Aí, depois de algum tempo, Paulo já em outro lugar, pregando o evangelho de Jesus, ele envia Timóteo a Tessalônica para ver como estavam as coisas, como havia havido resultado, o que havia acontecido de fato depois de alguns meses da pregação do evangelho de Jesus em Tessalônica. E para surpresa, no relato de Timóteo a Paulo, os crentes de Tessalônica permaneciam fiéis na fé em Cristo Jesus. O evangelho de Jesus era real, o evangelho de Jesus era transformador e estava sendo experimentado pelos crentes de Tessalônica numa breve passada do apóstolo Paulo pela cidade. E este relato de Timóteo, trazendo de volta ao que estava acontecendo depois da estada de Paulo em Tessalônica, muito alegrou, muito animou o coração do apóstolo Paulo, que resultou nessas 2 cartas, a primeira carta aos Tessalonicenses, escrita pelo apóstolo Paulo para instruir, para orientar os crentes recém-convertidos de Tessalônica. E aí, meus irmãos, chegamos, depois de diversos conselhos do apóstolo Paulo, a pessoas tão novas na fé, recém-convertidas. O apóstolo Paulo fala essas coisas e eu quero dar ênfase ao verso de número 18, iniciando: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então, queridos, é sobre esta frase ou este versículo que eu trago o tema da nossa reflexão nesta noite. Em tudo dai graças. Mas como? Este tema, ou esta expressão, para mim, sempre foi algo intrigante. Em muitas situações, eu me perguntava, devemos dar graças por todas as coisas na nossa vida? E quando as coisas ruins nos acontecem, quando as tragédias se instalam na nossa vida, quando os problemas se avolumam e parecem não ter solução, parecem não chegar ao fim, em outras palavras, com este trocadilho, porque coisas ruins acontecem a pessoas boas, aos justos. Então, situações assim nos intrigavam diante desta afirmação que em tudo devemos dar graças. Mas como faremos isto? De que maneira faremos isto? Será por todas as coisas? Será em tudo mesmo?
Então nos diz a palavra do Senhor: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Meus irmãos, há uma grande diferença: dar graças em tudo e dar graça por tudo. A palavra de Deus nesta noite é muito clara quando você está vivendo uma situação desanimadora, desoladora, adversa, os problemas estão presentes e todos nós estamos vivendo uma situação extremamente desafiadora, angustiante para todos nós. Eu tenho afirmado que a única certeza que temos neste tempo são as incertezas que estão presentes na nossa vida. Mas como dar graças a Deus? Então, vamos primeiro diferenciar. Não damos graças a Deus por tudo. Damos graças a Deus em tudo. Todas as coisas, não. Simplesmente darmos graças, simplesmente agradecer. Batemos o carro, perdemos o emprego, um familiar foi acometido de uma enfermidade. Então damos graças. Não damos graças por essas coisas, mas damos graças pela certeza que temos que Deus, o nosso Deus, amorosamente está atuando na nossa vida diante dessas situações. Então é muito diferente dar graças em tudo e dar graças por tudo. A palavra de Deus não nos ordena, não nos orienta a dar graças a Deus por tudo, mas em tudo, em todas as situações, darmos graças a Deus. Agora, como faremos isso, irmãos? Como eu e você conseguiremos ver a graça de Deus sobre todas as coisas na nossa vida, os nossos olhos contemplarem, os nossos corações se emocionarem, vendo a graça de Deus se estendendo dia após dia, em cada situação, em cada momento da nossa vida. E a minha oração nesta noite é que nossos olhos não se fecham jamais para a graça de Deus, que jamais percamos de vista a graça de Deus estendida sobre a nossa vida, que cantamos: a graça do Senhor é maravilhosa. Em outro cântico: a graça do Senhor é suficiente para mim. Sim, queridos irmãos, não percam de vista a graça de Deus sobre as nossas vidas. Mas para isso é preciso crer. É preciso crer incondicionalmente que Deus existe, que Deus é verdadeiro, que Deus é amoroso, que Deus tem todas as coisas sob o seu controle. Querido, se você não acredita na existência de Deus, se você não confia a Deus todas as coisas e todas as situações da sua vida, ficará muito difícil você dar graças a Ele em tudo na sua vida, você experimentar da sua graça, você ter um coração grato a Deus. Nesta noite, a minha oração é que você primeiro creia que Deus existe, que Deus está sob o controle de todas as coisas. Isso precisa ser verdade na nossa vida. Para darmos graças a Deus em tudo, precisamos crer que Ele existe e que Ele é bom. O nosso Deus é bom. Em todo tempo, nosso Deus é bom. Não há maldade em Deus. Não há nenhuma perversidade em Deus. Então, todas as coisas que Deus faz na nossa vida é resultado da sua bondade para conosco. Então, nesta noite, reavive a sua fé, restaure o seu ânimo, crendo na existência vivificada de Deus, na existência real do nosso Deus, bem como também que o Deus que existe e está entre nós é totalmente bom para conosco. Segunda questão, meus irmãos, é preciso estar satisfeito com quem você é. É preciso estar satisfeito com o que você tem. É preciso estar satisfeito com as coisas que estão acontecendo na sua vida. Sim, queridos, você tem estado satisfeito, você tem agradecido ou dado graças a Deus em tudo, sabendo quem você é diante do Senhor? Que as coisas que acontecem na sua vida contribuem para o bem daqueles que amam a Deus?
que as coisas que estão sendo permitidas por Deus para nós venham acompanhadas da sua bondade, da sua presença abençoadora, confortadora e sustentadora, que jamais enfrentaremos situações adversas sem desfrutarmos da presença consoladora e confortadora do nosso Deus. O Deus Todo-Poderoso está conosco em todos os momentos da nossa vida. Portanto, meus queridos irmãos, nesta noite é preciso crer que Deus existe, que Deus é bom, e é preciso estar plenamente satisfeito com quem você é diante do Senhor, com o que tem e o que realmente está trazendo satisfação para nós. Sim, a graça e a alegria sempre andaram de mãos dadas. Semanticamente, elas são semelhantes, estando dando graças, estando felizes diante do nosso Deus, sabendo que as coisas que nos acontecem estão todas dentro do domínio, do governo do nosso Deus. E nada, absolutamente nada. Também quero lembrar-lhe o que Paulo escreveu em 1 Coríntios, capítulo 10, o verso de número 13. Não veio sobre vós provação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará provar além do que podeis suportar. Antes, com a provação, Deus nos dará também o escape. Não há provação que nos vença, porque em Deus experimentaremos de todas elas o seu escape, o seu livramento. Então, queridos, nesta noite, vamos aprender isto, vamos colocar em prática isto. Apresente-se diante de Deus com a alegria que a gratidão em nossos corações trazem para nós. Nos fortalece a caminhar, estimula-nos, dá-nos ânimo maior para enfrentarmos as situações de adversidade. Sim, queridos. Agora, tentemos para esse texto, o verso de número 18, olhemos para ele novamente. Em tudo dai graça. Então já aprendemos que em tudo devemos dar graça, não por tudo, mas em tudo. É muito diferente. É ter a certeza de que em todas as coisas, sejam elas boas, sejam elas ruins, sejam elas difíceis para nós ou fáceis, que nos trazem de imediato prazer ou não de imediato, porque muitas coisas que nos acontecem, nós não sabemos ao certo qual é o propósito de Deus, qual é a vontade de Deus para conosco, mas creiamos que Deus é bom e a sua vontade é sempre boa, sempre agradável e sempre perfeita. Quantos momentos a gente fica se perguntando, Senhor, para que isso? Por que isso está acontecendo? Então, queridos, esperem em Deus, porque lá na frente compreenderemos com toda clareza por que determinadas coisas estão acontecendo, porque outras já nos aconteceram. Deus tem um propósito em todas as coisas. E Romanos 8, 28 é claríssimo com relação a isso, porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, para cumprir o seu propósito. Então, queridos, em tudo dai graça, por quê? Porque esta é a vontade de Deus para conosco. Olha, irmãos, olha como o discípulo de Jesus, o Filho de Deus, deve viver, não murmurando, não reclamando, não questionando, não blasfemando diante do Senhor, mas apresentando diante de Deus ações de graças, ações de louvor, de gratidão e alegria ao nosso Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque tudo que está nos acontecendo é por permissão de Deus. É pela vontade soberana do Senhor. E a vontade de Deus, os irmãos já sabem, é boa, é agradável, é sempre perfeita, irmãos. Então, se esta é a vontade de Deus para conosco, então devemos. Não é para os incrédulos. Os incrédulos não compreendem isso. E os incrédulos, quando sabem por que determinadas coisas aconteceram na sua vida, e na maioria das vezes por consequência de seus pecados, de seus erros, de uma vida distanciada de Deus, vão agradecer os seus deuses, os deuses mortos, os seus ídolos. Mas
quando a palavra de Deus nos diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Esta é a vontade de Deus para nós. Nós, os seus filhos, é que experimentamos esta boa vontade, esta perfeita vontade, esta agradável vontade de Deus na nossa vida. Os incrédulos não experimentam isso. Então, queridos irmãos, esta é a vontade de Deus. Todas as coisas que nos acontecem é pela vontade permissiva do Senhor, para convosco, para com seus filhos. E isto tem um significado extraordinário, porque tudo que nos acontece segundo a vontade de Deus é ou está em Cristo Jesus. Eu creio, meus irmãos, que isto deve trazer um significado extraordinário e diferente para todos nós. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Tudo depende do Senhor, tudo foi criado por Ele, por meio dEle, e nada do que foi feito sem Ele existiria. Então, tudo que nos acontece está diante de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, é uma ordem de Deus. Em tudo dai graças a Deus, porque esta é a vontade dEle em Cristo Jesus. Porque Deus não reparte a sua glória com ninguém, irmãos. Na glória, a prova maior do amor de Deus para conosco está na pessoa de Jesus, que morreu na cruz do Calvário para conosco. A prova das coisas ruins não são castigo de Deus. Sabem por quê, irmãos? Porque Deus já castigou. E sabe quem Ele castigou? Seu Filho amado na cruz do Calvário. A prova de que Deus não irá me negar bem algum, a coisa nenhuma, é porque em Jesus Ele já me deu tudo, todas as coisas. Por isso Paulo declarou: se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará com ele todas as coisas? Meus irmãos, esta é prova clara de que tudo que nos acontece é prova clara do amor de Deus em Cristo Jesus. Ele não nos negará bem algum, Ele não nos castigará, porque tudo isso já aconteceu através de seu Filho amado Jesus, e este na cruz do Calvário pagou o nosso preço, sofreu o nosso castigo, enfrentou as nossas dores. Portanto, Deus, o nosso Pai, não nos negará bem algum, antes com Jesus nos dará todas as coisas. Seu Filho Jesus pagou tudo por mim e por você na cruz do Calvário. Então eu quero terminar alertando vocês para o perigo da ingratidão. A ingratidão, meus irmãos, é seguido da murmuração, da reclamação, da incredulidade, da negligência em fé, da falta de ânimo diante de Deus. Exemplo disto foi o povo de Israel. O povo de Israel nunca foi um povo grato a Deus. Na maioria das vezes, em toda a história, os relatos de Israel, vemos o povo de Israel murmurando, reclamando por tudo. Israel não agradecia por tudo, mas reclamava por tudo. Meus irmãos, cuidado para não sermos pessoas, filhos ingratos diante de Deus, porque gratidão é fruto do Espírito. Agora, a ingratidão é fruto do pecado, a murmuração, a negligência. Então, meus irmãos, nesta noite, apresentemo-nos diante do Senhor. Em tudo, dai graça. Como faço isso? Faço isso através de Cristo Jesus, o nosso Senhor, que morreu na cruz e ressuscitou, levando sobre si as nossas dores, nossas enfermidades, os nossos problemas, os nossos pecados. E por tudo isto pagou, sendo castigado na cruz do Calvário, mas ao terceiro dia ressuscitou. Por isso, eu e você não damos graças a Deus por tudo, mas em tudo
agradecemos a Deus sabendo que Ele está no controle de todas as coisas. Deus os abençoe. Quero orar. Tenho uma semana abençoada até quarta-feira, às 19h30. Eu oro. Pai querido, muito obrigado por tudo. Eu te dou graças em Cristo Jesus, o nosso Senhor, agora e para todo sempre. Amém. Deus os abençoe, meus irmãos.